Olá, queridos. A Bíblia como ela é. Terminamos os evangelhos sinóticos e o livro de João, o Evangelho de João. E nós trabalhamos também a história, o desenvolvimento da igreja registrada em Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos iniciar as cartas do apóstolo São Paulo. E de uma forma acadêmica nós chamamos de cartas paulinas. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrá-los para a inscrição do canal. Faça a sua inscrição. Divulgue esse trabalho. Divulgue a Escola Bíblica Getsemane. É uma escola bíblica aberta para todo o público, evangélico ou não evangélico. Aqueles que amam, aqueles que seguem a orientação e a vontade de Deus colocada nas Escrituras, ou seja, nos ensinamentos bíblicos. O apóstolo Paulo, ele foi um dos, se não o maior, evangelista de todos os tempos. Foi o homem que mais escreveu livros do Novo Testamento, em unidades. São 13 cartas que ele escreveu, enviou para as igrejas e para pessoas amigas, que nós chamamos das cartas pastorais. O apóstolo Paulo, ele pertencia a 3 mundos diferentes. Ele era judeu, ele seguia a orientação rabínica, era fariseu, era zeloso com a lei, ao ponto de brigar, de prender, de tentar até eliminar pessoas que, segundo ele, desobedeciam a palavra de Deus e não tinha nenhum compromisso com Javé. Era um homem assim, muito zeloso com o que fazia. Pertencia ao mundo judaico. Mas também ele pertencia a um mundo que nós chamamos de greco-romano. Ele tinha uma visão grega da vida. Ele era um homem estudioso, era um homem dedicado às letras. Tinha conhecimento, conforme nós verificamos em algumas cartas, da filosofia da época. Nessa época aí, a filosofia era mais voltada para as questões éticas e morais. Não havia aquele expoente filosófico no primeiro século, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Heráclito, mas havia algumas escolas gregas e as principais, inclusive em Atos dos Apóstolos, nós verificamos a escola epicurista, que trabalhava a questão do momento, do prazer, de aproveitar a vida do jeito que ela é, sem observar as consequências. Era a escola epicureu, tinha como seu fundador. E a outra escola, bem conhecida, puxava mais para a questão moral, que era o estoicismo, de Zenão, que era o fundador dessa escola. É uma escola que trabalhava muito a questão da moralidade, da transformação, da razão como supremacia, a razão acima das emoções. Mas Paulo também pertencia ao mundo cristão, depois da sua conversão na estrada de Damasco, que nós vamos verificar mais adiante, né? A sua vida, a sua trajetória. Ele teve uma experiência cristã, uma experiência pessoal, profunda, marcante com Jesus Cristo. E aí ele se tornou um dos maiores evangelistas, implantadores. Aqui ao meu lado, nós temos um esboço da vida deste extraordinário, magnífico pregador do Evangelho. Testemunho vivo e eficaz. Então vamos verificar, estudar um pouquinho a família, a infância e a juventude do apóstolo Paulo. Sua educação,
seu legado, sua conversão, sua chamada. Jesus Cristo para Paulo, cartas de Paulo, viagens missionárias. Em primeiro lugar, nós vamos trabalhar sobre a família, a infância e juventude. O apóstolo Paulo nasceu entre o ano 5 e 10 da era cristã, em Tarso, capital da Cilícia, na Ásia Menor. Cidade aberta às influências culturais e às trocas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Descende de uma família de judeus da diáspora, pertencente à tribo de Benjamim, que observava rigorosamente a religião de seus pais, sem recusar os contatos com a vida e a cultura do Império Romano. Isso aí nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículo 39. Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então, era a história do apóstolo Paulo. Aqui ele conta um pouco da sua biografia. Os pais deram-lhe o nome de Saul, nome do primeiro rei dos judeus, Saul, que significa Paulo, em hebraico. O nome Saul passou para Saulo, porque assim era este nome em grego. Mais tarde, a partir da sua primeira viagem missionária no mundo greco-romano, Paulo usa exclusivamente o sobrenome latino, Paulus, que vem do latim. Recebeu sua primeira educação religiosa em Tarso, sendo por base o Pentateuco e a lei de Moisés. Era completamente instruído na palavra do Antigo Testamento. O Pentateuco corresponde aos 5 livros do Antigo Testamento. Gênesis, aí vem Êxodo, vem Levítico, vem Números e depois vem Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco. A partir do ano 25 depois de Cristo, vai para Jerusalém, onde frequenta as aulas de Gamaliel, mestre de grande prestígio, aprofundando com ele o conhecimento do Pentateuco escrito e oral. Portanto, Paulo era um aluno de um excelente e reconhecido professor do Antigo Testamento, Gamaliel. Aprende a falar e a escrever aramaico, hebraico e grego e latim. Portanto, ele era um poliglota, falava esses 4 idiomas. Tinha conhecimento do hebraico, do aramaico, que era a língua comum, não é? A língua franca desse período. Falava do grego. O grego também tornou-se, por certo período, a língua franca, por causa do domínio grego, através de Alexandre, chamado Grande. E o latim, por causa do domínio de Roma, dos imperadores, tomando conta de toda a Palestina e cidades circunvizinhas. Então era implantado o latim. Esse latim era mais falado na questão oficial, idioma oficial, em repartições. Mas, na verdade, era o grego, chamado koiné, que era mais falado neste período. Então a Bíblia, do Novo Testamento, ela foi escrita em grego. Pode falar publicamente em grego, há um tributo romano, em hebraico, a multidão em Jerusalém, Atos 21, 37, 40, e a catequizar hebreus, gregos e romanos. Paulo é chamado o apóstolo por ter sido o maior anunciador do cristianismo depois de Cristo.